Sejam bem-vindos mais uma vez ao Palavra do Dia, esse canal que foi criado para pregar a Palavra de Deus, para dar boa notícia, para fazer você conhecer as verdades da Palavra de Deus. Muito bem, o versículo de hoje está em Timóteo, 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 3. Aqui Timóteo está sendo admoestado por Paulo acerca de orações, de intercessões, de orar por aqueles que estão no governo, mas algo que me chamou a atenção é o versículo 3, que fala sobre salvação, fala sobre o nosso Deus e Salvador, Jesus Cristo. Diz o seguinte no versículo 3: porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem, o qual deu a si mesmo em preço de redenção por todos nós, para servir de testemunho ao seu tempo. Essa palavra é interessante, amados. Eu falei o versículo 3 e citei o 4 e o 5 também, e o 6. Mas aqui diz que é agradável a Deus que todos os homens, diante de Deus, nosso Salvador, que Ele quer que todos os homens se salvem, e venham ao conhecimento da verdade. Aqui a Bíblia diz homem no sentido genérico, ou seja, o ser humano, homem e mulher, que eles venham ao conhecimento da verdade. Existe um só mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, ou seja, Ele intercede por nós junto a Deus. Se tivermos que pedir alguma coisa, peçamos a Jesus Cristo. Ele sim pode interceder por nós, mediar a nossa oração, interceder por nós. Mas o interessante é que Deus quer que o homem, o ser humano, venha ao conhecimento da verdade. Quer que esse homem, através do conhecimento da verdade, que é a palavra dele, se salve. Mas a pergunta é, será que o ser humano, será que as pessoas querem realmente se salvar? Querem realmente conhecer a verdade? Vir a conhecer o Evangelho da salvação? A pergunta é essa. Deus quer. Aqui fica bem claro, porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que os homens todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Muitas pessoas procuram a verdade no lugar errado, mas a verdade se encontra na palavra de Deus. O Evangelho de Deus é o poder de Deus, o próprio poder de Deus para a salvação daquele que crê. Então, se você quer a salvação, se você quer conhecer a verdade, conheça através da palavra de Deus, não através de alguém que se julga santo ou alguém que escreveu um livro. Conheça através da própria palavra de Deus. Então, essa mensagem para você nesse dia é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Jesus Cristo é o nosso mediador, então através dele é que chegamos a Deus. Que Deus te abençoe através dessa palavra. Tenha um excelente dia. Essa é a palavra do dia.